com exclusividade, apresenta mais um vídeo pra você. É isso aí, gente. Então vamos pro último vídeo. Esse é o 4 de 4. É molde de balão. Bom, antes de a gente falar de como escrever no molde, eu quero dar umas dicas para vocês que tem muita gente que não sabe. Bom, vamos falar sobre antigamente. Antigamente, como eu disse, as buchas eram de saco de estopa, né? Todo mundo conhece o saco de estopa. E dentro a gente colocava parafina ou velas, né, raspadas. E a gente fazia uma bucha, fazia uma bucha redondinha, né, assim, bem. Depois, agora nos anos 90 e lá vai bolinha pra cá, veio o papel higiênico, que você faz o rolinho, veio as caixas de ovo, que a gente parafina ela, fica dessa cor escura. Você pode colocar assim. Desculpem que eu tô com um pigarro por causa desse fumo, né, maldito. Olha, seria assim. Você pode fazer com duas, né? Você pode. É duro filmar com uma mão, né? Eu tô com aquele telefone de porcaria. Aqui, você pode fazer as buchinhas com duas, com uma, de acordo com o tamanho do seu balão. Certo? Pode fazer assim, ó. E aí fica uma buchona. Casca de ovo. Certo? Que quando cai, o balão, isso aqui dissolve depois que queima e cai apagado o balão. Isso aqui era de uma webcam que eu tinha, que quebrou, e eu uso para poder fazer o molde do balão, ó. Pra gente poder segurar as folhas juntas dentro do molde. Vocês vão entender. E também isso que a gente compra nessas casas de japonês aí, ó, de papelaria, é o grampo, né, ó. Ele para segurar as folhas. Eu tenho uns 30, 40 disso. Aqui tenho esse grandão também que ajuda. Você pode cortar as folhas com o canivete, com esse estilete. Lembrando que tem gente que não sabe, mas na ponta, nesses estiletes, olha, vocês vêem um cortinho. Tem um cortinho aí, ó. Esses cortinhos, quando a ponta não está mais cortando, você vem com o alicate, quebra ele, e a próxima parte vai estar afiada. E assim vai até acabar a lâmina. Então, estou ensinando também, olha lá os cortinhos. Tá? Esse lado não dá pra ver, mas aqui dá, olha lá. Esses são os cortes que você faz. Você quebra nesse corte e usa a lâmina. Nós temos esses estiletes. Eu tenho esse também, que é a mesma coisa, ó. Todos eles têm. Olha lá os cortinhos. Você corta aqueles cortinhos e usa a outra parte que está afiada. Eu tenho também bisturi, que eu comprei na casa de produtos cirúrgicos, ó. É muito perigoso, né? Você tem que ter cuidado, domínio. Espera aí. Olha aqui, né? Para você cortar as folhas. Você também vai ter a tesoura, né? Você pode cortar com a tesoura. E isso daqui, você fala, mas o que é isso? Isso aqui, ó, gente, é isso aqui é um perfurador. Para que um perfurador? Perfurador para você fazer os respiros do balão, porque ele precisa de respiros, tá? Você conta da boca, da onde fica a tocha, a mecha do balão, a bucha do balão. Você conta um palmo e meio, e nas laterais você pode distribuir aí 3, 4 furos por gomo para ele poder respirar. O que é respirar? Quando a sua bucha enche o balão e fica o ar muito quente, então o que acontece? Ele pode perder pressão e aí ele vai caindo. E para renovar esse ar, a gente faz os respiros. E são os buraquinhos, os respiros, porque aí vai entrando ar novo, vai renovando e a bucha queima até o final. Porque se não tiver respiro, ela se apaga.
Se não tiver oxigênio, obviamente o fogo se apaga. É a mesma coisa com o balão. A bucha se apaga e o balão cai logo, cai perto, né? Então a gente usa os respiros porque aí ela vai queimar todinho. E o bom também mesmo quando você fizer buchas com papel higiênico, fazer bastante furos, perfurar ela de um lado ao outro, deixar uns buracos para ela respirar, para ela queimar todinha também, tanto com papel higiênico quanto essas buchas aqui. A gente faz os furos para que isso flua de uma boa forma. Linha 10, né, o cordão fino para você fazer a cintagem do balão, ou mesmo para fazer esses balões bocão, tal, que a gente põe bambu na boca, né? Então precisa amarrar o gomo, né? Tá aqui. Ou para você fazer a boca redonda com as argolinhas, e no final do balão onde é a boca você vai ter essas linhas onde você vai amarrar nas argolinhas, e as argolinhas na boca. O arame pré-cozido para esses balões menores, assim, né? Tipo caixa, tal. E esse aqui é o número 22. É um araminho fácil de usar para balão um pouquinho maior. Ele é mais durinho, né? E eu não sei se é 20 ou 22, mas eu acredito que seja o 22. E tá aqui, ó. Esse é o arame que a gente usa. A vela também, além de colocar nesse tipo de bucha que eu falei para vocês, também serve para fazer as lanterninhas, né? Lembrando de novo, aqui está o saco de estopa que a gente enrola ele, coloca as buchas dentro, faz um enroladinho assim, ó, e depois põe na parafina, olha lá. Fica uma buchona de balão. Só que isso aqui, o balão quando ele perde pressão, o balão cai e ela não apaga, ela continua acesa. E aí o que acontece? Os acidentes. Por isso que eles substituíram por papel higiênico e por caixa de ouro. A gente usa também a cola, né? Eu estou usando esse aqui, tem uns mais profissionais com ponta de metal, né, de ferro, que o bico é bem mais comprido e bem mais fininho. E tem uns tamanhinhos menores assim, com o biquinho bem fininho também, que sai pouquinha cola. Que o certo é usar pouquinha cola, mas sempre linha reta e pouca, sem deixar falhas. E não passar, eu não passo o dedo, eu viro a bainha e passo a mão e a cola espalha. Então a gente usa muito esses biquinhos finos assim. Quem não tem esses grampos aqui, ó, que eu mostrei, pode usar clips. Tenho bastante aqui. Pode usar o clips para segurar as folhas quando for colocar dentro do molde. E a cola que eu uso é essa aqui, que é uma das melhores também, né? Cascolar Cascorex, ó, essa de 1 kg. Deve estar, hoje em 2018, deve estar na faixa de R$25, R$20. Mas vale a pena, 1 kg tem muita cola. E tem que ser uma cola boa, porque se colocar essas colas à base de água, quando você colar o balão, ele molha demais a folha e rasga. E demora demais para secar. E essas colas aqui são colas que você passa, não destrói o papel de seda, e você consegue fazer com que elas sequem mais rápido. Né? Lembrando que as folhas no Brasil de papel de seda tem os papel de pipa, 45 por 45, e normalmente nessas lojinhas que a gente compra papel de seda, papelaria, hoje a gente encontra muito dessas folhas de seda com a metragem 40 por 60, mas a gente usa mesmo a 50 por 70. Tem que ir em alguns lugares, ou comprar pela internet, no Mercado Livre você encontra bastante. E até promoção. Então esse é um primeiro tutorial. Já deu 8 minutos. E agora eu vou fazer... Ah, sim! Não podemos esquecer das réguas, né? Eu tenho uma de madeira de 1 metro, tenho essa tipo um aço inox de 60 centímetros, tenho uma de plástico de 60 centímetros, tenho essa de 30. Eu tenho um compasso. Vou pegar lá para você ver. Voltando, né? Outros itens, como eu disse, ó, uma régua de 1 metro. Ela é de madeira, é de escola, tá vendo? Dá pra gente usar o compasso de madeira, que a gente faz a lapidação no meio do balão. Eu coloquei uma caneta aqui, ó. Tirei, né? Aqui é um ferrinho que segura. E a gente usa esse compasso grande de escola
para fazer inclusive os chinesão, aqueles balãozinhos chinesinho, dá pra gente fazer também. Tem umas réguas de plástico, é baratinho, deve estar a faixa de R$7, de 60. Essencial ter pezinhos, pode ser pedaços de pedra de mármore, um negócio de ferro, para apoiar as folhas. Aqui está um outro tipo de bucho que a gente faz, né? Algodão. Depois que você derreter isso, colocar a parafina aqui, você tem que espremer com rolo, espremer bem. E aí depois você vira e faz a buchinha do seu balão para balãozinhos menores. Eu uso também a fita crepe, mas pode ser mais recomendável é durex, fita durex dessas grossas, né? Para você, quando fizer um balão tipo estrela, que precisa colocar nos vértices do balão, e nas junções você tem que pôr a fita crepe ou o durex. Eu tenho outro tipo de cortador aqui, né? De estilete. Esse aqui é como se fosse aqueles de pizza. Tá vendo? Aqui protege a mão, né? A borrachinha preta. E aqui a gente abre e faz movimentos circulares. Eu achei interessante. Comprei nessas lojas de japonês. A tesourinha, né? Essa aqui é da minha filha, mas o certo é ter uma bela de uma tesoura. Então, esses são os materiais que a gente usa para uma confecção de um balão. E a gente vai para o próximo passo. Sim, a gente vai começar o tutorial. Suponhamos que, né, nós vamos fazer esse balão, vou fazer o molde. Então você compra as suas folha de seda, cola as 3 folhas de 70 centímetros de comprimento. Vamos supor, chega aqui, colou, fez a bainha de 1 centímetro, até dar os 2,10 metros, tipo essa. Tá? E aí você dobra ao meio. Então, como eu falei, a régua vai entrar aqui. Nessa parte aqui, aberta, ó, essa parte aberta, você deixa pra lá. E aqui a gente vai começar. Você escolhe ponto 1, e ponto 2, e ponto 3, e você vai enumerar, como foi pego no molde lá, que eu mostrei, até o número 37. Então a gente vai começar a numeração. Vamos lá. É isso aí. Então o que a gente vai fazer? Eu não sei se vocês estão vendo, mas né, eu não sei também como vai ser. Mas aqui está o molde. Não sei se vai dar para vocês verem aí. O molde está aqui. E o que eu peguei do site eu anotei aqui. CDM, né? L015, estrela do ar. Redesenhado em 16/8/2015. Isso aqui eu tenho um caderno, né, com as linhas, mas eu fiz uma folha de sulfite para vocês verem o comprimento do balão, quantidade de gomos, a bainha, a altura dele cheio, a largura, o diâmetro da boca, 18,5, a largura máxima do gomo, superfície 5 metros ao quadrado e o volume interno, que é 1 metro cúbico, que essas informações eu deixo em todos os moldes que eu pego. Nós temos o ponto 1 e aquela largura do meio gomo, que o meio gomo nada mais é que a gente dobrar a página ou dobrar a folha de seda. Então por isso é meio gomo, que quando você cortar ele vai sair o gomo inteiro. É mais fácil assim do que você abrir essa folha de seda, porque quando você for fazer a medida na largura, que você vai começar a fazer o contorno, a quebrada da batata do seu balão, se você tiver ela de comprido, você vai ter que acrescentar folhas lá. Folhas para aqueles lados lá, nessa distância, no final dessa folha, ela aberta, você vai ter que, para até chegar em 2 metros, né? Porque a gente vai ter que, vai fazendo a pontuação e vai fazendo a batata do balão, e vai até, assim, vai até o final. Então como que a gente vai usar isso? O ponto 1 é 0. Então, gente, o ponto 1 vai ser aqui. O ponto 1 vai ser aqui. Então como eu faço? Eu faço assim, sempre com a régua, em linha reta. Em linha reta você deixa aqui. E eu vou colocar assim, ponto 1. No meu molde, o ponto 1 é 0. Então o 0 vai ser aqui, ó. Eu vou deixar um espacinho em cima, 0. Tá? O ponto 1 é 0. Esse é o ponto 1.
O ponto 2 é 5,6. Então essa pontuação fica desse lado da folha. Aí a gente vai colocar a régua aqui. Eu vou fazer com a outra régua. Olha só. Eu vou colocar aqui no ponto 0, o 0 com 0, ó. Vou encostar minha régua aqui, bem rente, e vou contar 5,5, 5,6. Esse daqui é o ponto 2. E assim, sucessivamente. Ó, eu sei que nesse balão, todos os pontos são 5,6, do 1 até o último ponto, que é o 37. Então, todos eles são 5,6, tá? Então, eu sei que toda essa minha lateral aqui, descendo, 2, o ponto 3, até o número 37, vai ser 5,6. Ou seja, eu vou contar aqui 5,5, 5 e um pauzinho, 5,6. E venho marcando ponto 2, ponto 3 até o 37. Quando eu terminar no 37 lá embaixo, eu costumo fazer o quê? Como eu sei que aqui do 0 até aqui são 5,6, eu vou marcar aqui também e vou marcar aqui, ó. Eu sei que aqui, daqui aqui no 0, ó, eu tenho 8. Ó, 8. Então aqui eu já ponho 8, ó, no meio da minha folha eu já ponho 8. Tá? E traço, e eu vou traçar um risco daqui aqui no 8, tá? Para eu poder já ir fazendo linhas, ó. Aí o ponto 1 é esse aqui, agora o ponto 2 é 5,6. Então por essa primeira linha que eu fiz, eu já tenho aqui o 5,6, ó, 5,5, 5,6. É assim. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Eu contei errado, peraí. Olha aqui, 5,6 é aqui. Aí eu venho aqui e também faço a mesma coisa, 5,6. E aí, gente, ó, é só unir a régua aqui, por isso que eu uso a grandona. Porque aí ela vai até o final da minha folha de seda. E assim é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, e assim eu vou fazendo todas as riscas. Assim, 5 pontos, e vou traçando as linhas, para ficar tudo em linha reta, tudo em linha reta. É assim que é feito o balão. Depois que eu termino todos esses pontos aqui, por exemplo, no ponto 1 é 0, então está aqui. No outro lado, desculpem, no outro lado, que nós vamos agora medir assim, a gente mede com a régua assim, e depois o outro ponto do meio gomo assim. O primeiro aqui a gente sabe que é 0, o outro é 2,1, o lado. Então, se o primeiro aqui é 0, o outro nós vamos anotar, ó, 2,1, e você faz assim, um risquinho assim. E aí você volta para o molde, para o nosso molde que nós tiramos, ó, depois do 5,6, aqui do lado é 2,7. Então, se o primeiro é 0 e o outro é 2,1, esse aqui você vai colocar certinho o 0 aqui e vai colocar 2,5, 2,6, 2,7. Notem que esse, por ter 2,1, e esse 2,7, ele já vai começar a dar um ângulo, já vai começar a fazer assim. No ponto 3, a gente vai fazer, ele já vai passar para 3,4. Então, se aqui você tem 2,1 e aqui você tem 2,567, e aqui no ponto 3, vamos fazer o ponto 3 também. 5,6, olha.
5.5, 5.6 aqui. Aí a gente faz a mesma coisa aqui, 5.6. Vamos traçar a linha que para você não, o balão não sair torto. Ó. Isso é um exemplo, tá? Eu estou fazendo assim meio zoadinho mesmo. Olha aqui. Aqui é o ponto 3. Esse aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3. No ponto 3, de 5.6 que você pôs, o próximo é 3.4. Então a gente vai fazer o quê? Colocar a régua aqui e medir 3 pontos. Aqui é o ponto 5, 3,5, nós vamos colocar um pouquinho antes, 3.4. E para você unir os pontos, quando você terminou todas as medidas até o final, como que você vai fazer? Você vai colocar a sua régua nesse pontinho e vai unir até o outro pontinho. E desse pontinho, você vai unir a esse pontinho. Então aqui você já tem, ó, o bico do seu balão. E a tendência é isso aqui ir crescendo, 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 me absorvendo. Não estou cantando não. Aí você vai crescendo, vai fazendo a batata do balão, vai fazendo a curva, e quando você terminar até lá embaixo, que eu falei que vai terminar em meio centímetro sempre, meio centímetro, lá embaixo, o seu balão vai ter esse desenho aqui. Você vem assim, 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 e ele termina aqui. Ele vai ter esse desenho. Para você cortar, você pode, como você vai unir ponto com ponto, vamos supor, aqui um ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto, você vai unindo com a régua. E as retas vão fazendo ela fazer a curva. Porque a gente faz curva com reta, né? Isso está em geometria, em matemática, em um monte de coisas. Em geometria, né? Então tá. Com as retas aqui, você vai ligando, 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 ligando e vai dar esse desenho, que é uma banda do balão. Quando você cortar ou com a tesoura ou com um estilete, quando você abrir a sua folha, ele vai ter um gomo. E aí, se você dobrar, fizer as suas 3 folhas coladas assim, desse jeito, com uma folha de seda como eu fiz, vai ter 2 metros de folha de comprimento e todas elas dobradas, uma em cima das outras, bem certinho. Você, depois que você fez isso na cartolina, vai sair uma parte do balão. Você vai abrir aqui o seu molde e vai enfiar todas as folhas aqui dentro. Vai fechar, vai usar aqueles grampos que eu falei para segurar todas as folhas juntas. E aí você pode cortar como? Você vem com os pontos assim, da mesma forma que você fez com a caneta, você vem com um estilete e você vem puxando e cortando. Ou com a tesoura, essa é uma tesoura bem boa, e você vem cortando. E você corta os 18 gomos. Então, se você tem 3 folhas aqui, você vai precisar de 18 vezes as 3 folhas, né? Para fazer 18 gomos. Então, são 18 folhas coladas em 3, uma em cima da outra, muito certinha. Você usa aqueles grampos que eu falei para segurar todas iguais. Você abre o seu molde, que isso aqui seria uma cartolina no caso, enfia todas as folhas aqui, fecha, aperta bem nas bordas aqui. Você vai colocar os grampos aqui dos lados, ó, dos lados até o final, e depois você vem cortando. E aí, quando você tirar as folhas aqui dentro do seu molde, ela vai estar feito o gomo do balão que você escolheu. No meu caso aqui, esse lapidado Estrela do Ar. É assim que se faz balão. Agora, colagem, uma hora eu vou fazer aí, vou filmar para vocês verem como eu faço na colagem dos balões. Isso em qualquer balão, tá bom? Mas geralmente, como eu disse, a bainha de 1 centímetro, você usa aqui, ó, e vira a bainha, coloca o risco de cola aqui, tá? Mas você pode pôr aqui também, aqui no meio. E aí você vira. Eu prefiro colocar aqui, porque aí eu já viro aqui, ponho ele, ó, seguro com o dedo e passo o dedo. E porque quando você passa o dedo, você espalha o fio de cola. E aí fica tudo uniforme. Se faltar um pouquinho de cola, você põe, mas procure manter a estética do seu balão. Sempre.
a estética do seu balão. Virou o gomo, mantém ele simétrico, para que o seu balão saia bonito, não dê problemas quando estiver subindo e para que as pessoas deem um beijinho em você dizendo parabéns, que lindo seu balão, haha. Então essa foi mais uma dica do Marcão para você. Espero que deu para dar uma clareada aí, porque quando eu comecei a mexer com esses moldes, eu fiquei meio perdido no início, né? Faz muito tempo isso, mas a gente fica mesmo perdido. E na época não tinha nenhum vídeo tutorial para que as pessoas explicassem não, porque quem sabia mexer com balão não explicava. Ele te dava o balão pronto, mas não te ensinava. Tá certo? Então fiquem com Deus. Espero ter ajudado. Desculpe aí o mau jeito, né? Eu não tenho bancada, nada, mas o certo seria ter uma bancada. Faço tudo em cima daqui da mesa. E tá tudo bagunçado aqui, ó, tudo riscado, cortado, que a minha mulher me mata, né? Mas coloque uma borracha embaixo ou um vidro, que é perfeito para você cortar com estilete. Tá certo, meus queridos? Fiquem com Deus, um beijo no coração, que Jesus abençoe a vida de vocês. E qualquer coisa, tamo aí, certo? Abraços e fui! Você assistiu a mais um vídeo da família Segredo Santana Martins. Quem sabe a gente se vê no próximo.